Nesse vídeo eu gostaria de falar a respeito dos homens e as suas travas emocionais. Mas do contrário que algumas pessoas possam pensar, esse vídeo não é apenas para o homem assistir. Porque esse canal, ele é focado na felicidade a dois. Ou seja, compreender as travas masculinas vai ajudar com que você, que é parceira ou parceiro de um outro homem, né, possa ajudá-lo a lidar com essas travas emocionais. Então, eu quero expor algo que eu vivencio na pele e que pode te ajudar a compreender melhor a pessoa com quem você está se relacionando, ou se você é essa pessoa, para você dimensionar os desafios que você tem nesse processo de florescer, de ser uma pessoa melhor, de vencer essas travas emocionais. Então, eu quero começar dizendo o seguinte, que socialmente falando e historicamente falando, o ser humano masculino, ele foi de alguma forma imbuído de um papel, de uma função social muito bem definida, que é a função do provedor, do caçador, do cara que vai lá e traz o alimento para dentro de casa. Isso é assim há muitos anos, eu não sei nem precisar quanto tempo as coisas são do jeito que elas são. E embora isso seja muito positivo, porque faz com que o homem aprenda habilidades, aprenda a resolver problemas, né? Desenvolveu em nós também as questões da lógica. O ser humano masculino, ele em geral, né, lida com as situações de uma maneira muito mais lógica, mais racional do que necessariamente emocional. Embora isso tenha sido positivo para nos fazer adquirir algumas habilidades, isso nos tornou também ao longo do tempo pessoas que têm dificuldade de lidar com seus próprios sentimentos. Por quê? Porque existe uma certa pressão e uma certa cobrança invisível, né, social ou do inconsciente coletivo, enfim, de que o homem tem que dar conta das coisas, tem que dar conta da vida, tem que dar conta da sua casa, por exemplo. E eu não estou dizendo isso que seja negativo, não, porque na medida em que você assume um papel, assume uma função, é natural que haja a expectativa de que você cumpra determinada função. Tá tudo bem. Então, se você se tornar um professor, é natural que você seja exigido para ser uma pessoa que ensina aos outros. Um professor que não sabe ensinar não faz sentido, né? Está na posição errada. Se você é um pedreiro, né, é o mínimo que você seja, que haja expectativa sobre você de que você seja capaz de construir uma casa, enfim, porque é a sua função. Então, na medida em que alguém ocupa uma determinada função, há em seguida a expectativa de que você execute muito bem essa função. E tá tudo bem, as expectativas fazem parte do processo de viver, tá tudo certo. Agora, o grande problema é quando essas expectativas elas amassam o ser humano de tal maneira que este não possa falhar, não possa viver momentos de baixa. E eu estou falando isso por mim, porque eu sou alguém que se cobra bastante, sabe? Eu me cobro bastante. Na teoria, nos acordos familiares, por exemplo, eu e a minha esposa trabalhamos juntos, cada um tem os seus rendimentos, a gente traz tudo isso para dentro da mesma conta e a gente tem que pagar, né, as contas juntos. Então as responsabilidades dessa provisão são divididas, são repartidas, são compartilhadas. Mas na prática, se a gente não consegue pagar alguma conta, eu me sinto extremamente pressionado. Eu me sinto extremamente, meu Deus, é como se a minha hombridade ou a minha masculinidade, de alguma maneira, nem que seja lá no interior, lá no fundinho da consciência, estivesse atrelada à minha capacidade de fazer as coisas darem certo. Ou seja, é como se o ser homem estivesse atrelado à ideia de que eu sou capaz de fazer tudo o que me proponho a fazer.
E a realidade da vida, ela é diferente. Nem sempre a gente consegue pagar as contas. Nem sempre, existem fases da vida em que você não está tão produtivo assim. A gente pode levar esse assunto para a sexualidade também, porque dentro da experiência da sexualidade existe uma certa cobrança, porque o homem tem que dar conta, ele que precisa ter ereção, é o homem que tem que, de alguma forma, dar conta dos desejos sexuais da sua mulher, enfim, da sua companheira, e tá tudo bem, a expectativa é essa mesmo. Eu acho que todo homem que ama, né, a sua companheira deseja realmente dar conta do negócio. Mas a realidade ela é bem diferente, dependendo do dia, se você estiver muito cansado, dependendo de como o seu corpo está, se você é mais sedentário, está passando um momento, uma fase da vida em que você está mais sedentário, você reage de uma forma diferente. Enfim, depende também da frequência. Se você tem um longo período sem ter relações sexuais, quando você retoma essa atividade, o seu corpo não está com a mesma condição física de quando você tem aquilo de maneira frequente, enfim, condicionando o seu corpo àquilo. Então, existe uma série de fatores que criam uma certa pressão sobre o homem em relação a essas questões e que eu vejo pouquíssimas pessoas falando, né? Eu vejo pouquíssimas pessoas discutindo esse assunto. E aí entra nas travas emocionais masculinas. Eu, por exemplo, tive a alegria de viver dentro de uma casa, né? Que foi a casa dos meus pais, em que eu nunca fui rechaçado pela minha mãe ou pelo meu pai de uma forma direta por chorar, por exemplo. Então eu sempre fui uma pessoa mais sensível. Então eu assisto uma coisa na televisão que eu acho que é emocionante, isso me comove, eu choro, eu não tenho vergonha de chorar. Eu sempre fui um cara mais sensível em relação à arte, a compor música, a compor poesia, a admirar as coisas da natureza. Por isso, inclusive, em alguns momentos da vida, algumas pessoas acreditaram que eu era homoafetivo por causa disso, por causa dessa sensibilidade, que é muito mais associada à figura feminina do que masculina. Então, mesmo eu tendo essa sensibilidade que eu trago comigo, na minha personalidade, ao longo de muitos anos, mesmo assim, eu tenho algumas travas emocionais, eu tenho algumas dificuldades. Às vezes eu quero apenas um pouco de afago, um pouco de carinho, e nem sempre eu sei pedir esse carinho, sabe? Às vezes eu tenho questões da mente, né? Reflexões, pensamentos, e às vezes pensamentos relacionados à minha própria vulnerabilidade, e que muitas vezes eu não tenho coragem de abrir, de expor, de colocar na mesa e dizer eu estou me sentindo vulnerável, estou me sentindo, né, de alguma forma, porque existe um certo medo da rejeição, né? Eu estou aprendendo isso agora no nosso relacionamento, no meu relacionamento com o meu amor, eu estou aprendendo a ser vulnerável, estou aprendendo a ser uma pessoa que reconhece que nem sempre dá conta, que nem sempre consegue, que nem sempre está pronto para tudo e para todas as circunstâncias, sabe? Essa é uma experiência muito recente nesse sentido. Porque de alguma forma eu sempre fui treinado pela vida a dar conta. E a religião, eu tive uma boa parte da minha vida moldada e pautada pela questão religiosa, isso também exacerbou essa autocobrança. Porque como pastor, por exemplo, eu tinha que ser o exemplo de todo mundo. E o exemplo dentro da maior parte dos ambientes religiosos é o exemplo de força. Nem sempre é o exemplo de capacidade de se vulnerabilizar. Nem sempre, né, ser exemplo dentro desses ambientes religiosos significa, por exemplo, ser exemplo no sentido de admitir as próprias fragilidades. Pelo contrário, em geral, nesses ambientes, você tem que ser forte, você tem que ser o pastor que supera tudo, que vence tudo, que sabe lidar com tudo, que tem sempre uma resposta, que não pode ter dúvidas sobre a vida.
Porque afinal de contas você é conselheiro. Se você é conselheiro, logo você tem que saber, você tem que ter resposta para todas as perguntas que as pessoas te fazem. Então veja o número de coisas que a gente vai assimilando, e sem perceber você vai se tornando meio que uma pessoa casca grossa, sabe? No mau sentido. Ou seja, uma pessoa que tem que se fazer de forte quase que o tempo todo. Uma pessoa que nunca pode dar aquela resposta, vou pesquisar, não sei, não encontrei essa resposta ainda. Não estou conseguindo dar conta de determinada coisa. Estou procurando uma solução, mas ainda não estou conseguindo resolver isso. Sabe? Eu, por exemplo, sempre fui uma pessoa muito habilidosa no âmbito da subjetividade, das palavras, da alma, da poesia. Mas nunca fui, por exemplo, um sujeito muito habilidoso com questões manuais, que normalmente é algo esperado da figura masculina. Então o homem é que tem que saber consertar o próprio carro, ele tem que saber pegar nas ferramentas, enfim, se precisar, sei lá, fazer uma laje, bater um cimento, enfim. Isso geralmente são funções e habilidades atribuídas aos homens. Eu nunca fui um ser humano muito assim. Eu sempre fui muito habilidoso para as questões de informática, sempre fui habilidoso em relação à comunicação, eu sempre fui habilidoso nas questões de marketing digital, no professorado, no aprender, no ensinar, na lida com as pessoas, no aconselhamento, mas eu nunca fui uma pessoa, por exemplo, capaz de, por exemplo, desparafusar as coisas, desmontar um motor, por exemplo, e remontá-lo, entende? Que geralmente são tarefas atribuídas ou que se espera que um homem saiba. Então, essa reflexão aqui que eu estou trazendo hoje pode parecer meio confusa e eu estou pegando coisas meio aleatórias da minha existência, das minhas reflexões, apenas para chegar num seguinte ponto. Primeiro, nós homens precisamos aprender a expressar mais os nossos pensamentos, as nossas dúvidas, os nossos sentimentos. Nós precisamos aperfeiçoar isso. Mesmo que outros homens em outros grupos masculinos isso seja tido como uma besteira, nossa, como está sensívelzinho esse homem, nossa, como está apaixonadinho. Mas a gente precisa aprender a expressar os nossos sentimentos para quem a gente ama, sabe? Sem medo. A gente precisa aprender. A gente precisa aprender a falar das nossas vulnerabilidades. Beleza, a gente expõe nas redes sociais as nossas conquistas. Você faz uma grande viagem e tá lá você tirando uma selfie linda, maravilhosa. Mas a gente tem que aprender que a vida é muito mais do que esses momentos. A vida é feita de madrugadas em que a gente chora. A vida é feita de situações que a gente não dá conta de lidar, porque são novas ou porque nos pegaram em um momento de fraqueza, de vulnerabilidade. Nós precisamos falar mais sobre isso. O homem, dentro do seu papel familiar, né? Dentro do seu papel do relacionamento, né? Ele é quem tem que trazer segurança, é isso que a gente ouve muito, né? O homem tem que dar segurança para a mulher, etc e tal, para sua companheira. Eu concordo que o homem, né? Ele precisa dar segurança ao outro dos seus sentimentos, do que ele pensa, do que ele busca. Não ser aquela pessoa duvidosa, né? Que dá um passo na direção do outro e dá 2 passos para trás. E sempre vai dando essa impressão de que não está com você ao mesmo tempo que está, ao mesmo tempo que não está. Esse tipo de insegurança ninguém merece viver. E eu diria que a mulher também, a companheira, precisa dar essa segurança afetiva dentro do relacionamento. Agora, a segurança do ponto de vista de que tudo vai dar certo, não, ninguém é capaz de dizer que tudo vai dar certo. Você pode viver uma fase da sua vida em que você fica desempregado, em que você fica com pouquíssimo dinheiro. Não pode faltar vontade de trabalhar, interesse, desejo de que as coisas sejam melhores,
levantar a bunda da cadeira e procurar uma oportunidade melhor. Isso não pode faltar. Agora, nós precisamos normalizar o fato de que a vida ela tem as suas ondas, que vão e vêm, os seus momentos de maré alta e maré baixa, os seus momentos em que tudo está mais fácil, tranquilo e acontecendo, e os momentos em que parece que nada ou quase nada está acontecendo, quase nada está dando certo. E dentro de um relacionamento, os dois precisam se fortalecer nisso. Muitas vezes o homem carece de uma companheira que diga para ele: tá tudo bem se não der certo. Tá tudo bem se a gente não conseguir pagar as contas. Porque nós vamos encarar isso juntos. Nós vamos encarar os desafios juntos e você não é menos homem por agir assim. Tá tudo bem, às vezes, você broxar, por exemplo. Isso não te torna menos homem, isso não te torna menos importante. Isso apenas reflete uma circunstância, um momento, algo que você precisa avaliar e perceber se isso é crônico, se isso é uma coisa que é constante, qual é a causa disso. Mas pode ser apenas um dia cansado e tá tudo bem. E assim como o homem muitas vezes tem desejos sexuais e a sua companheira não pode atendê-lo naquele dia por N razões, por estar menstruada, ou porque está com dor de cabeça, ou porque não está legal, tá tudo bem muitas vezes a relação sexual não ser 100% porque o homem não deu conta, não conseguiu naquele momento. Então, é uma coisa que a gente precisa conversar justamente para a gente humanizar mais a existência e parar com essa ideia de que a figura masculina ou a figura feminina tem que ser forte o tempo todo. E isso vale para as mulheres. Porque muitas vezes o papel que se espera da mulher, como mãe, por exemplo, é uma pressão avassaladora. Ela tem que dar conta o tempo todo. Não, porque o ideal é que a mulher amamente o filho no peito. Mas de repente, o peito está rachado. De repente vai ter que recorrer à mamadeira mesmo, porque o corpo da mulher não está em condições de suprir o filho daquela maneira. De repente a expectativa que se tem, o ideal, né? Não, é que de repente a mãe vai ter tempo suficiente ali com o filho durante o dia, mas de repente a vida ela se move numa dinâmica tal que a mulher precisa ir trabalhar. E a gente precisa encontrar soluções para isso e o homem precisa participar de maneira ativa, afinal de contas é o pai da criança. Então, esses papéis e essas pressões sociais, elas recaem sobre a cabeça da figura masculina e da figura feminina, causando uma espécie de ditadura, seja em um lado, seja no outro. E nós precisamos conversar sobre essas coisas para a gente aprender a humanizar a vida. De que tem dias que a gente não está bem. De que tem dias que nós estamos vivendo dentro de circunstâncias não ideais. Talvez você, por exemplo, que acompanha várias pessoas no YouTube e fala: nossa, meu youtuber favorito faz uma semana, 2 semanas que não posta nada, e você até comenta lá: olha, cadê os vídeos? Mas vamos humanizar as pessoas. Você perguntou para o seu youtuber favorito se ele está bem? De repente teve um problema de saúde? De repente precisou tirar uma semana de folga porque estava gravando tanto vídeo que isso estava tirando a sua saúde mental? Vamos humanizar. De repente você pega uma pessoa estressada no trânsito e você, fala mal no momento da raiva, mas você sabe o que essa pessoa está passando. Vamos humanizar. Nem sempre a gente está paciente o tempo todo, nem sempre a gente tem toda a gentileza do mundo para oferecer para todo mundo o tempo todo. Às vezes a gente não está bem, às vezes a nossa cara amarrada reflete uma noite mal dormida, reflete uma fome que você está sentindo e nem sabe que está sentindo direito. Então, a gente precisa explorar os nossos potenciais para sermos as melhores pessoas possíveis, claro, para as pessoas que a gente ama, para o nosso relacionamento amoroso, mas é importante a gente enxergar além, a gente olhar para além das circunstâncias e saber que ninguém é robô,
E que essas padronizações malucas de Instagram, elas são parte de um mundo de fantasias. Porque a vida real, ela é diferente do mundo da fantasia. Na vida real, a gente não está bem todos os dias. Na vida real, às vezes a gente consegue perdoar. Às vezes a gente vai lidar com um certo sentimento ruim por algum tempo. Na vida real, a gente adoece. A gente tem infecção urinária. A gente tem medo. A gente tem insegurança. Na vida real, a gente chora. Na vida real, a gente lida com um aborto espontâneo. Na vida real, a gente lida com assaltos. Na vida real, a gente lida com equipamento que queima e a gente não tem dinheiro para comprar outro. Na vida real, a gente lida com silêncios que nos perturbam. Na vida real, a gente lida também com exageros que nos perturbam. Então, vale a pena a gente pensar nisso. E eu desejo do fundo do meu coração que esse vídeo seja um instrumento de inspiração para que homens que estão me assistindo sejam pessoas que se destravem mais nas suas emoções, que não se sintam, meu Deus, se sintam únicos no universo. Olha, todo mundo está dando conta e eu não estou dando conta. Então eu estou aqui com a minha cara lavada para dizer para você também que nem sempre eu dou conta, nem sempre eu consigo, nem sempre eu faço tudo que se está na expectativa. Tem dias que eu não estou bem, tem dias que eu não sou produtivo, tem dia que eu não consigo sexualmente dar conta, tem dias que eu não consigo pagar todas as contas. Então assim, vamos normalizar isso e eu quero dizer que você não está sozinho nessa. E as mulheres e as companheiras, a minha oração e o meu desejo com esse vídeo é que você também compreenda um pouquinho desse universo masculino. Porque muitas vezes a gente fica calado, a gente não fala sobre esses assuntos por N barreiras, por N situações, por inúmeras questões internas que nos fazem travar. Afinal de contas, boa parte de nós homens passamos uma boa parte da vida ouvindo que homem não pode chorar, que homem de verdade tem que dar conta de tudo o tempo todo. Eu vejo alguns jovens tomando remédio, por exemplo, para ereção. Tamanha pressão, tamanha paranoia. Alguns jovens, a ênfase atual é tanto em performance, 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 né? É como se uma noite mal feita, uma noite mal experimentada, ela fosse capaz de acabar com a reputação de uma pessoa, com a dignidade humana de uma pessoa, sendo que na vida real não é assim. A gente precisa falar mais sobre aquilo que vai além dessa bolha, sabe, de idealizações, que vai para além dessa fantasia que muitas vezes a gente normalizou, né, através das redes sociais. Não sei se faz sentido para você, coloca aqui nos comentários se faz sentido para você esse vídeo. Eu e o meu amor, nós estamos combinando de fazermos vídeos individuais, né, falando para homens ou ela falando para mulheres, e também esses vídeos mais clássicos que a gente faz juntos sobre relacionamento. Diz aqui embaixo também se você gosta dessa ideia. Eu espero que tenha sido útil para você, tá bom? Um beijo no seu coração. Vai aparecer um outro vídeo aqui para você continuar refletindo sobre as coisas pertinentes ao universo masculino, feminino e à vida a dois. Vamos lá para o próximo vídeo.